Semana 6, né, relatório da Glasgow de mais uma semana aqui para nós. Ele traz para nós como título do relatório como a mudança de marés aqui, né? Então, ele quer estudar nessa semana e com essa puxada que a gente teve nesse último mês, o BTC ele está se consolidando, né, acima de vários indicadores que a gente trouxe nas semanas passadas, indicadores on-chain de preço que mostram que o custo base da grande maioria dos investidores está abaixo do preço atual, né? Ou seja, o preço voltou a trazer lucro para a grande maioria dos investidores. Então, isso aí faz uma mudança nos dados on-chain, na estrutura do mercado como um todo, e que a gente pode ter, né? É um dos primeiros sinais de uma mudança de ciclo ainda. Então, a gente está agora numa transição de ciclo, a gente vai ver no relatório dessa semana justamente dados que mostram que a gente está nessa transição, e então, para a gente ver, né, essa transição, a gente vai vai analisar, a, vai focar na atividade de venda, né? Então, a ideia é tentar identificar se a gente tem padrões de venda que possam dar esse sinal de que a gente realmente está virando essa tendência, padrões de venda do comportamento dos investidores querendo vender, realizar lucro, tá? A gente vai investigar se essa força vendedora que a gente pode ter nessa consolidação que a gente está, como o Viana mostrou, a gente tem muitos ativos já bem indicados, a gente está tendo uma correção hoje, então tentar ver se essa força vendedora ela é superior a uma força compradora ou uma força de holding que a gente teve aí, a gente está nessa acumulação já faz um bom tempo, né? E também como identificar isso, né? Então, nisso, a gente vai analisar também a relação de novos investidores e de antigos investidores, né? Aquilo que a gente comenta da troca de mãos, né? Então, a gente teve muita venda dos investidores do ciclo passado, aí, do ciclo atual, vamos dizer assim, né? De 2021 para cá, né? A gente teve muita troca de mãos, saindo de mãos de investidores de curto prazo para investidores com perfil mais de acumulação, mais de holding, e agora a gente tem essa puxada no mercado, né? Então a gente vai analisar se a gente está tendo essa troca de mão novamente, né? Que seria dos investidores de longo prazo vendendo para os investidores de curto prazo e especuladores aí no geral. Vamos lá para o primeiro indicador. Bom, o primeiro indicador dessa semana é justamente o Realized Profit, né, que é a realização de lucro, né? Então a gente vai começar essa semana falando justamente da lucratividade, tá? Então a gente teve, né, um pico aqui, né, em 2020, né, no ciclo de 2021, né? Então a gente vem lá em 2020, a gente vem numa região de lateralização aqui, né, após o Covid, né, que é mais ou menos a mesma faixa que a gente está hoje, já vou chegar aqui. E daí a gente inicia esse bull run aqui, né, o 2021 a gente vira realmente, confirma essa virada de tendência, final de 2020 a gente tem esse pico de realização de lucros, né? Então a gente tem todos os investidores que foram comprando nessa região, vão realizando lucro, a gente tem uma demanda, o mercado fica eufórico, então a gente tem esse pico de realização de lucro aqui, tá? E depois de janeiro de 2021, que a gente tem esse pico de realização, a gente começa a ter uma diminuição nessa realização de lucro, né? Então, essa euforia, ela começa a diminuir, vamos dizer assim, né? Os investidores de longo prazo, muito provavelmente, já realizaram muito de suas posições aqui, então a gente começa a ter uma diminuição na realização de lucro, porque a gente começa a ter muita especulação. Então, quando a gente começa a ter muita especulação, né, a gente tem realização de prejuízo também, porque especulação é isso, né? Apesar de a gente estar numa tendência de alta, a gente pode levar uns stops ali na especulação, tá? E a gente tem, né, essa diminuição na realização de lucro, né? Então a gente volta a ter uma volta em realização aqui na máxima histórica no final de 2021 e a gente entra nesse bear market e essa indicador, né, realmente vem caindo justamente porque a gente está nesse bear market. E agora a gente ficou esse período nessa consolidação no fundo aqui após o colapso da FTX ali, né? E agora a gente tem esse rally de alta, a gente volta a ter essa realização de lucros que ela é no mesmo patamar que a gente tinha lá em 2020, um pouco antes da gente iniciar o bull run aqui, né? Então a gente tem aqui o pico do fundo do Covid, a gente volta a ter uma lucratividade, a gente entra nesse patamar que é o que a gente está hoje. Então esse é um indicador que ele pode estar mostrando para a gente que a gente pode estar entrando realmente nessa transição de ciclo. O próximo indicador
a gente olha agora a realização de prejuízos, né? A gente estava olhando a realização de lucros, agora a gente entra no período na realização de prejuízo no mesmo período aqui, né? Então a gente tem picos de realização de prejuízo após aqui janeiro de 2021, né? Então a gente tem aqui a grande migração de mineradores, né, da China, quando a China proibiu as estações de mineração lá, né? Então a gente tem essa realização de prejuízo, esse pico aqui. Depois a gente tem essa lateralização, então a gente vem, né, um bull run aqui, então então temos muito essa realização de prejuízo, mas com a especulação a gente começa a ter, né, a gente tem essas realizações justamente nessas correções, e daí a gente tem esse pico aqui, e a gente fica num platô aqui, vamos dizer assim, e até a gente ter um novo período de capitulações aqui, né, que é o ano passado. Então a gente tem aqui os eventos da Terra-Luna e o evento da FTX aqui, que são esses picos de realização de prejuízo, mas depois da Terra-Luna a gente tem uma diminuição num geral, assim, nessa realização de prejuízos aqui, tá? Então, e a gente também entra numa mesma base aqui, né? Que ela é comparada com 2020 lá, né? Então, a mesma coisa que a gente comentou da lucratividade, quando a gente tem esse início de uma possível realização de lucros aqui, né? Um início dessa transição de ciclo, a gente está nessa mesma região quando a gente fala em realização de prejuízo também, tá? Então a gente olhou a realização de prejuízo, a realização de lucro, e agora a gente vai olhar a razão entre a realização de lucro e a realização de prejuízo, né? Então, quando a gente tem uma dominância de realização de lucro e quando a gente tem uma dominância de realização de prejuízo, né? Então a gente vem aqui o bull run, né? O bull de 2020, né? Após o pico do Covid, então a gente ficou muito tempo com uma dominância de realização de lucros aqui, né? Então realmente os investidores que tinham comprado nessa faixa aqui foram realizando lucros, lucros, lucros. A gente tem uma virada aqui, né, justamente na questão da China, aqui, dos mineradores da China. A gente volta a ter uma realização de lucro muito alta, mas dessa vez menor do que 2021 e 2020. E daí a gente entra nesse bear market, a gente tem esse primeiro cruzamento aqui do equilíbrio, vamos dizer assim, né? Então a gente começa a ter uma expansão de realização de prejuízos aqui, né? Então a gente teve um pico de realização de prejuízos, o mercado ele volta a ter uma alta aqui, né? A gente tem um pico de realização de lucro aqui, que ele chama atenção para nós, que é uma saída de liquidez, né? Então o mercado vendo que a gente realmente está entrando nesse bear market, então busca sair, né, buscar liquidez, busca sair do mercado, sair desse risco. E na sequência a gente tem o evento da Terra Luna aqui, né, e a gente tem mais uma vez, né, a dominância de realização de prejuízo e cada vez tendo picos maiores de realização de prejuízo até a última capitulação que a gente teve, que foi da FTX, né. E daí, a partir disso, a gente volta a ter cada vez realizações de prejuízos menores, né? Até porque a gente tem esses eventos da Terra Luna e da FTX, a gente teve grandes eventos de capitulação que eles são linkados com a alavancagem, né? Então, a gente teve esse detox de alavancagem, vamos dizer assim, no mercado, né? O mercado realmente vai barrendo todos os alavancados, né? E com isso a gente começa a ter menos realizações de prejuízo, né? E daí agora, com esse rally de alta, a gente volta pela primeira vez, né? Depois aqui de abril, mais ou menos, do ano passado, a gente volta a habitar aqui uma região em que a realização de lucro ela é maior do que a realização de prejuízo. Então, esse é um dos primeiros sinais de uma virada de tendência que a gente pode ter aqui, tá? Entra agora aqui no Sell Side Risk Ratio aqui, que ele é outro indicador que ele traz para nós o risco de venda, tá? Então ele compara para a gente que a magnitude das realizações de lucro e de prejuízo e ele pega esse tamanho dessas realizações de lucro e prejuízo e ele bota num percentual comparado ao tamanho do mercado, né? Que é o Realized Cap. Então, a gente tem um volume de realizações de prejuízo e de lucro, e a gente compara o tamanho dessas realizações com o tamanho que o mercado é. E disso a gente tira um percentual, tira essa razão, tá? Então, com esse olhar, a gente tem essa realização de lucros aqui, mas a gente tem esse indicador muito baixo aqui, né? Então, por mais que a gente tenha esse mercado andando dessa forma, voltou a andar, isso em relação ao tamanho do mercado, essas realizações, né, essas movimentações que a gente teve, elas são muito pequenas ainda, né? A gente está tendo um volume muito tímido ainda, né? Então é isso que ele chama atenção aqui para nós. Então a gente teve mínimas aqui, né? Que justamente essa linha vermelha aqui é uma região de equilíbrio, vamos dizer assim,
mas ela ainda é muito pequena, né? Então a gente teve, né, quando a gente teve esses eventos de capitulação, a gente tem uma realização muito grande de prejuízo, e olha o pico que a gente teve aqui, né? Então olha o pico que a gente teve aqui na FTX de novo, né? E agora a gente tem um pico de alta aqui, né, um rally de alta, e não chegou nem na metade do que foi o pico de realização de prejuízos na FTX, né? Então a gente não tem ainda, né, uma movimentação muito grande, né, para a gente poder confirmar que a gente realmente virou a tendência, né? Isso olhando em questão de dados on-chain, né? A gente já vê condições técnicas que mostram para nós que a gente pode ter virado tendência, alguns ativos, né? Como o Viana acabou de olhar, mas nos dados on-chain, falando de Bitcoin, a gente ainda não tem essa confirmação dessa, pelo menos por esses indicadores, né? A gente tem sim sinais que a gente está num mercado de transição, né? Então, isso no geral, esse baixo valor aqui, ele sugere para nós que a maioria das moedas que foram movimentadas recentemente, elas são moedas que provavelmente foram compradas nos preços próximos aos atuais, tá? Então, os investidores de especulação que estão fazendo essa movimentação. Então, por ser só elas que estão sendo movimentadas, a gente não tem esse grande volume de realização, né? Seja de lucro ou de prejuízo. Esse é o grande insight que a gente tem olhando esse indicador, tá?